Meus irmãos, eu conheço muitos aqui, sou conhecido de muitos aqui também. Creio que muitos aqui sabem que eu cresci na terra, no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Não sei quantos aqui conhecem essa cidade, cidade costeira, perto ali da praia. A igreja onde eu congreguei durante minha adolescência, juventude, é uma igreja que era uma quadra da praia. Você saía da igreja, já via o mar. E ali na igreja desenvolvi relacionamento, no grupo de jovens, tinha os meus amigos jovens. A gente sentava geralmente na galeria, né? O culto tinha uma galeria, a gente sentava ali naquela galeria para cultuar o Senhor. Mas você sabe como é que é jovem, né? Se acontecia alguma coisa diferente no culto, aquilo se tornava motivo das nossas conversas, das nossas piadas, possivelmente. E um desses casos, eu pretendo contar agora, foi num culto de domingo de manhã. O pastor, ele não estava presente nesse dia, eu não lembro porquê. Quem iria pregar era um pastor visitante. Mas enquanto não chegava o momento da pregação, quem estava dirigindo o culto era o vice-presidente da igreja. E ali o vice-presidente da igreja, conforme era o costume, a liturgia, tinha um piano que tocava, chamando a atenção dos irmãos, dos crentes, o culto já vai começar, e depois o dirigente do culto, ele dava uma palavra de boas-vindas e fazia uma oração. E naquela manhã, era o vice-presidente da igreja, e ele tomou no microfone logo após o e falou: meus irmãos, eu queria que vocês me acompanhassem em oração, dando abertura neste culto, de uma forma especial. Eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, ele disse, que no domingo passado, eu senti falta de um irmão aqui no culto. E por acaso, durante essa semana, passei no shopping, eu esbarrei com esse irmão no shopping. E eu perguntei a ele: irmão, não te vi no culto domingo passado. Aconteceu alguma coisa? Está passando por algum problema? E o irmão respondeu: não, eu fui à praia. E o vice-presidente, então, dando abertura. E nessa manhã, irmãos, eu quero orar com vocês agradecendo, porque em Jesus nós somos livres para não vir ao culto, para ir à praia. Então eu queria convidar o irmão Pereira para fazer essa oração de abertura nesse culto, agradecendo ao Senhor pela liberdade que nós temos em Jesus. O irmão Pereira era um irmão idoso, homem de fé, homem de oração, conhecido na igreja. Eu sei que o irmão Pereira, ele levantou da cadeira dele, foi andando, e ele já subiu as escadas do palco fazendo assim. Pegou o microfone e começou a sua oração, mais ou menos assim: Deus poderoso, Deus soberano, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, e aquelas palavras de engrandecimento do Senhor, louvando o Senhor, e depois disse: Senhor, eu te agradeço, porque nessa manhã não existe outro lugar onde eu preferia estar, Senhor. Eu te agradeço porque é uma alegria para o meu coração estar na sua casa, com o seu povo, buscando a sua presença. Senhor, eu te agradeço porque no teu Filho Jesus eu sou livre. Mas, Senhor, no teu Filho Jesus eu prefiro ser teu escravo. E ali ele continuou. E com a sua oração ele desconstruiu tudo aquilo que o irmão, o vice-presidente, havia falado na sua palavra de abertura. Isso se tornou piada, falamos deste evento durante meses, anos, sempre voltava à nossa memória. Mas perceba que tanto o irmão vice-presidente como o irmão Pereira, eles defendiam uma tese semelhante. Eles defendiam que a experiência de culto na vida do cristão não é uma experiência legalista, escravizadora, é uma experiência de liberdade, liberdade na graça que nos libertou.
embora os dois tinham concepções totalmente distintas a respeito do que é o culto, do papel, da importância do culto na vida do crente. E embora a maioria de nós não presenciamos esse tipo de história engraçada, eu quero afirmar para vocês, meus irmãos, que de maneira semelhante, esse engano, ele pode rondar e ronda os nossos corações, ronda o coração da igreja do Senhor muito comumente. É bem possível que todos nós estamos aqui no mesmo ambiente, cantando a mesma música, ouvindo a mesma palavra, orando juntos as mesmas palavras, mas, pela palavra ter a convicção de que nem todos estão experimentando o culto da mesma forma. O que eu quero dizer para os irmãos é que o culto, de fato, pode ser uma experiência de liberdade na graça do Senhor Jesus, ou uma experiência escravizadora e legalista. O que nós vamos ver na palavra de Deus é um momento em que o Senhor Jesus está dialogando com os religiosos da sua época, com os fariseus, e eles haviam tomado o dia de culto, que para os judeus era o sábado, a experiência de culto, e aquilo que deveria ser uma experiência libertadora diante do seu Deus, se tornou uma experiência opressora, escravizadora, e esse mesmo risco nós corremos. O culto pode ser uma experiência de liberdade diante da graça do Senhor Jesus, ou uma experiência legalista, escravizadora. Depende do nível de maturidade, de conhecimento espiritual que nós carregamos. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, pensando a respeito da experiência de culto. Pode ser uma experiência escravizadora, legalista, ou uma experiência libertadora. Uma experiência de liberdade, uma expressão da liberdade que nós temos na graça do Senhor Jesus. Depende da maturidade, do conhecimento de Deus que nós carregamos em nosso coração. Qual tem sido a minha experiência de culto? Lucas 6, dos versículos 1 a 11. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, os seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam... Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando da mão atrofiada. Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. O culto, como nós estamos praticando nesta noite, pode ser uma experiência, uma expressão da liberdade e da graça, ou pode ser uma experiência pesada, pesarosa, legalista, escravizadora. Depende
da nossa maturidade, do nosso conhecimento de Deus. Depende, em primeiro lugar, da nossa convicção a respeito da nossa esperança. Se o culto vai ser uma expressão da nossa liberdade, se o culto vai ser uma experiência leve, libertadora, depende da convicção, do seu nível, do meu nível de maturidade espiritual, da convicção que eu e você carregamos a respeito de para onde você está indo. Qual é o seu destino? De onde o Senhor Jesus te libertou e para onde Ele está te carregando, para onde Ele está te levando? Qual é o seu destino eterno? A verdade é que o culto, ele é uma grande celebração, dentre outras coisas, ele é. Desde o Antigo Testamento foi planejado por Deus para ser assim, uma grande celebração da nossa esperança eterna, do nosso descanso eterno, do nosso sábado eterno, desde os judeus no Antigo Testamento e agora nessa esperança realizada no Senhor Jesus. De maneira então muito mais profunda, de maneira muito mais marcante, o culto, na simplicidade disso que nós estamos experimentando, vivenciando agora, ele é sublime. Ele é o que existe de mais perto daquilo que nós vamos experimentar por toda a eternidade com o Senhor Jesus. É como um quarto totalmente escuro, em que, por um pequeno buraco, entra ali uma pequena fagulha de luz, de luminosidade. E a luz, por menor que seja, ela é visível, ela sempre vai prevalecer nas trevas. O culto é essa pequena fagulha, é essa pequena luz com a qual o Senhor Jesus nos presenteia hoje. É um pequenino vislumbre da glória que nós vamos experimentar por toda a eternidade. Se essa é a nossa convicção, se é para lá que nós estamos indo, se essa é de fato a esperança que carregamos em nossos corações, nós desejaremos o culto. O que nós vemos aqui, Lucas ele está encerrando o seu primeiro relato, apresentando quem são esses homens, quem são esses personagens, os fariseus e os escribas, ou mestres da lei. Lucas, ele está apresentando esses personagens que começam a se opor a Jesus e se tornarão os grandes inimigos de Jesus durante todo o seu ministério. Eles já começaram a se levantar contra Jesus, quando Jesus cura um paralítico que desce do telhado, Lucas mostra isso. Eles questionam Jesus, porque os discípulos de Jesus não gostam de jejuar, não jejuam, mas os discípulos deles jejuam. E agora Lucas está finalizando esse capítulo a respeito dos fariseus. Quem são os fariseus? Demonstrando um outro momento de oposição dos fariseus contra Jesus. E o motivo é o sábado. Jesus está caminhando com seus discípulos, e aqui diz que ele passa por uma plantação de cereais, possivelmente trigo, cevada, e ali os seus discípulos estão com fome. E o que eles começam a fazer? Eles pegam ali das cereais e começam a debulhar, esfregar os cereais e comer os grãos. O Antigo Testamento permitia isso fazia parte da lei dos judeus no Antigo Testamento. Qualquer homem que tivesse uma plantação, qualquer família, o Antigo Testamento, a lei de Moisés dizia que aquele homem, quando fosse fazer a sua colheita, ele não poderia ser muito severo na sua colheita. Ele não poderia colher todos os seus frutos, todos os seus grãos. E mais, a lei dizia que se no momento da sua colheita alguma coisa caísse no chão, ele também não poderia se abaixar para recolher o que ficou no chão. Por quê? Para dar dignidade e subsistência aos pobres. Aos pobres era permitido, na lei de Moisés, entrarem e tomarem dali o que comer. Eles não poderiam pegar para comercializar, mas eles poderiam pegar para matar a sua fome.
E ali nesse momento, Jesus está caminhando com seus discípulos, eles estão com fome, eles estão fazendo o que é permitido na lei, eles estão se alimentando de uma maneira que seria corriqueira, o povo de Israel entendia o que estava acontecendo ali, mas não sabemos porquê, aparecem também os fariseus. E os fariseus fazem essa pergunta para Jesus: por que os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado? E qual é a grande questão do sábado? O sábado, ele era o quarto mandamento. Lá na aliança do Sinai, em Êxodo 20, existem os 10 mandamentos. E o quarto mandamento era justamente o quê? Que o sábado deveria ser guardado. Era um dia de descanso, era um dia em que o trabalho ele não era permitido. Era um dia de refrigério do corpo e era um dia também para se lembrar do descanso, da libertação do Senhor. Aquele povo que foi escravo durante 400 anos do Egito, agora eles alcançaram descanso, eles alcançaram liberdade na terra prometida. O sábado era o dia que eles deviam descansar e se lembrar do Senhor, da salvação, da libertação que o Senhor lhes deu. Eles não poderiam trabalhar. Era esse dia solene, esse dia sagrado. Mas não existia nada dizendo que os discípulos não poderiam fazer o que eles estavam fazendo. O que os discípulos estavam fazendo ali não era trabalho. Perceba que o nível de legalismo opressor do fariseu era tão grande. Se um fariseu entrasse na sua despensa e pegasse um alimento para si e para sua família, isso não seria trabalho. Mas porque eles estavam pegando ali na plantação, o fariseu, ele oprimia Jesus, os discípulos, dizendo: olha, eles estão fazendo o que não é permitido. Eles estão profanando o sábado. A verdade é que eles estavam oprimidos pela lei e oprimindo os outros na lei, cerceando a liberdade de outros pela lei. O sábado era um mandamento de Deus, mas o sábado era um presente de Deus. Foi Jesus mesmo quem falou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado que era um mandamento, mas que era para ser este dia como um presente, uma dádiva de Deus, para o povo poder descansar, para o povo poder se achegar, adorar ao seu Deus. Mas eles olharam para este dia especial, este dia solene, este dia de culto, e transformaram este dia num dia de opressão. O sábado que devia lembrar a libertação que eles tiveram da sua escravidão, novamente se tornou um dia de escravidão. Desde o princípio, o Senhor Deus planejou o sábado para os judeus, o culto de Israel, como um tempo em que eles deveriam celebrar a sua liberdade, o descanso que eles receberam na terra prometida, e mais, olhando para o descanso eterno que eles teriam com o seu Deus. É interessante quando você vê mais uma vez em João, no capítulo 5, Jesus está curando um paralítico no dia de sábado. E em João 5, 16, 17, os judeus passaram a perseguir a Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas, curando num dia de sábado. Mas olha o que Jesus lhes respondeu: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E aí perceba o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele diz que Deus, o seu Deus Pai, está trabalhando, e Ele está afirmando que Deus está trabalhando no sábado. Mas Deus ele não está inserido a esse tempo. Parece que Jesus está dizendo aqui que o Senhor Deus já entrou no seu descanso eterno, como diz lá no livro de Gênesis. Depois de concluídas as suas obras, Deus descansou. Ele entrou no seu sábado. Parece que existe um sábado na perspectiva divina, e o sábado dos judeus apontava para esse descanso eterno. O livro de Hebreus, ele deixa isso mais claro. Perceba no capítulo 4, a partir do versículo 8, e é interessante o livro de Hebreus, porque eram cristãos judeus, cristãos hebreus, que estavam sendo
tentados a apostatar da fé, a abandonar a fé por causa da perseguição. E eles queriam voltar para suas raízes judaicas, para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança. Eles pensavam, olha, não tem tanto problema assim, é o mesmo Deus, é só para fugir da perseguição. E o autor de Hebreus está dizendo, não, isso seria terrível, vocês estariam voltando para a lei, vocês estão abandonando a graça, estão abandonando Jesus. E nesse argumento ele diz, capítulo 4, a partir do versículo 8, porque se Josué, aquele que conquistou a terra prometida, lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, a conclusão dele, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, assim como Deus descansou das suas obras. Perceba o argumento aqui do autor de Hebreus. Não queiram voltar para o sábado. Não queiram voltar para a antiga aliança. Aquilo lá era apenas uma sombra. Ela aponta para o verdadeiro descanso, o descanso eterno, que já se cumpriu no Senhor Jesus e que nós aguardamos a sua consumação. É aquele descanso que o Senhor Deus entrou. A esse descanso Ele nos convida graciosamente a participarmos dele. Desde o início, o culto de Israel chamava a atenção para a salvação, para o descanso eterno, para a libertação do Senhor. E os fariseus transformaram esse presente, essa dádiva, essa liberdade em escravidão. E aí, meus irmãos, é que eu afirmo, de fato, nós não estamos sujeitos ao sábado. O Novo Testamento é claro a respeito disso. Colossenses 2,16, por exemplo, fala, ninguém vos julgue por causa de sábados. Nós não estamos sujeitos a qualquer dia sagrado, isso já se cumpriu no Senhor Jesus. Mas, certamente, nós corremos o risco de, assim como esses fariseus, transformar o culto ao Senhor numa experiência legalista, pesada, escravizadora, difícil. Eu me lembro de Malaquias, no capítulo 1, quando o Senhor Deus, Ele está fazendo as suas acusações. E Ele começa a acusar os sacerdotes. Os sacerdotes estavam fazendo, Malaquias diz, um culto desprezível. Por que era um culto desprezível? Porque eles pegavam os piores animais, os animais cegos, os animais aleijados, e sacrificavam ao Senhor. Os animais deveriam ser perfeitos, porque eles apontavam para o Cordeiro perfeito, que é Cristo, mas eles estavam pegando qualquer animal, estavam pegando o resto, a sobra, oferecendo para Deus. E é interessante que no versículo 13, Malaquias 1,13, Deus acusa que além de fazer esse culto desprezível, os sacerdotes ainda diziam, que canseira, que dificuldade, que peso, que chato, que difícil cultuar ao Senhor. Um tempo atrás eu mandei uma mensagem para um jovem, bastante sumido, meses sumido da igreja. E aí, está tudo bem? Você está sumido? A resposta, até engraçado, fica tranquilo, está tudo bem. E ali, acho que até no meu ímpeto, eu falei, não está nada bem. Eu tenho certeza que não está bem. Eu tenho certeza que a sua fé está naufragando. Para com isso, não está nada bem. Ah, mas a pandemia, e a pessoa está viajando e trabalhando, e ainda vem essa pandemia. Mas porque é difícil. O culto é difícil. O culto é pesado, né? É cansativo, se torna um peso, ter que ir para lá, né? Porque eu tenho que ir, né? Porque senão eu não acerto minhas continhas com Deus, né? Esse legalismo, né? Eu tenho que ir, né? Afinal de contas, Deus não me abençoa, né? Eu vou ali, né? Ou então tem que tomar da ceia para eu ser abençoado, né? Esse legalismo, esse peso, essa dificuldade. Quando o culto aponta para a nossa esperança eterna, para a liberdade que nós temos no Senhor.
é o que nós temos de mais perto daquilo que nós vamos experimentar no céu. É o culto. Então, se sempre tem algo mais interessante, o culto fica muito difícil. Sempre tem algo que concorre, o culto está em segundo lugar. É de se questionar, no mínimo, a maturidade espiritual. Que tipo de esperança carrega no coração enquanto vive neste mundo? Que tipo de esperança carrega no coração? Dizem que é do Spurgeon, pregador famoso, séculos atrás, que diz que se a tua fé não te leva para a igreja, dificilmente ela vai te levar para o céu. Porque que tipo de entendimento carrega no coração? Que tipo de esperança, que tipo de alegria persegue neste mundo, que o culto é tão difícil e o culto é que nós temos de mais sublime. É a antecipação da glória. O povo de Deus reunido. Depende da maturidade espiritual, depende da convicção a respeito da esperança. É de se questionar, enquanto caminhamos neste mundo, qual a esperança que está lá dentro? Qual é o alvo final? Qual é o amor? O que eu busco? Para onde eu vou? Se o culto está sempre lá embaixo, é pesado, é difícil, é legalista, cuidado. Cuidado. Pode ser uma experiência libertadora ou escravizadora. Depende, em segundo lugar, da nossa dependência da graça. Se nós estamos nos apoiando na graça do Senhor Jesus, visível na sua cruz, ou se nós estamos nos apoiando para o nosso relacionamento com Deus nos nossos méritos. E cuidado, se o culto ele é muito desgastante, muito difícil, é provável que eu esteja enxergando o meu relacionamento com Deus baseado nos méritos, baseado nas obras. E geralmente eu faço aquela continha, qual é a obra necessária para me dar um 6, para eu estar razoável com Deus? É 2 vezes por mês? Beleza, e por aí vai. É interessante a resposta de Jesus aqui. Na minha lógica, se eu fosse Jesus, eu argumentaria com os fariseus. Eles não estão profanando o sábado de acordo com a lei. Eles estão se alimentando. Isso não é trabalho. O Senhor Jesus não vai por esse caminho. Parece que o Senhor Jesus ele muda de assunto. O Senhor Jesus ele deixa de falar do sábado e ele vai falar de Davi. Mas é por causa disso, porque Jesus está tocando no nervo da questão. Ele está tocando no legalismo farisaico. Ele está demonstrando, vocês estão se apoiando nos seus méritos, na sua justiça, na sua obediência à lei. Vocês acham que é disso que se trata. E aí o Senhor Jesus ele vai citar Davi. Porque os fariseus jamais negariam a autoridade de Davi. E aí ele fala deste episódio que acontece na vida do rei Davi, quando ele está fugindo de Saul. Ele tem ali alguns dos seus homens, alguns dos seus soldados. Saul já estava decidido a matá-lo, ninguém sabia disso. Ele chega no tabernáculo, ele chega no sacerdote. O sacerdote não sabia que Davi estava fugindo. E aí Davi fala, eu estou faminto. Os meus soldados estão famintos. Dá alguma coisa para a gente comer. Só que o sacerdote diz, aqui não tem comida. Aqui nós só temos os pães sagrados. Esses pães, somente o sacerdote pode comer. Eu não posso dar para você, Davi. Mas eu estou faminto. Ele fala, então tá bom. E aí Davi come daqueles pães que não lhes era permitido comer. Ele dá para os seus soldados que não lhes era permitido comer. E Davi recebe graça. Os seus discípulos, Jesus, não descumpriram a lei. Davi descumpriu a lei. E no momento da sua maior necessidade, no momento da sua fome, Davi recebeu graça, perdão, misericórdia. E o Senhor Jesus diz, o Filho do Homem, eu sou o Senhor do sábado.
O problema, no final das contas, é que eles não reconheciam Jesus, o verdadeiro Davi, o filho de Davi, o verdadeiro Messias. Ele criou o sábado, ele é o dono do sábado, ele cumpriu a lei, ele cumpriu o sábado, ele era suficiente para derramar misericórdia na vida de todo aquele que o reconhecesse. Mas os fariseus não reconheceram misericórdia na vida, não reconheceram misericórdia na sua própria vida, oprimiam suas próprias almas e queriam perseguir, oprimir os outros. O Senhor Jesus está deixando claro do sábado. Ele cumpre o sábado. Ele, muito mais que Davi, é capaz de conceder a misericórdia. A questão é, em que base nós vamos nos apoiar para o nosso relacionamento com Deus? A base dos méritos da escravidão à lei ou a base da graça? É como um rapaz que começa a namorar uma moça e os dois, estudam, trabalham. Sobra sexta-feira à noite para se ver. Sábado, domingo é igreja, mais correria. Sábado à noite, vai na casa da moça, come um hambúrguer, senta no sofá, vê um filme, um jogo. Namorado. Experiência boa. Só que chega uma sexta-feira, o namorado liga, olha, essa sexta não dá, porque tem uma rapaziada aqui marcando um futebol. Poxa, a moça, de repente, até saiu cedo do trabalho, tomou um banho, mas tá bom, uma vez na vida. Aí sexta que vem, olha, a mesma rapaziada, agora é um videogame. Na sexta que vem ele liga de novo, a moça nem, olha, você não me ama. O rapaz toma um susto, você não me ama? Não, meu amor, você está sendo muito legalista. Eu preciso estar sempre aí para mostrar que eu te amo? Se o seu coração fosse inclinado ao meu, pelo amor, você desejaria estar comigo. Não é por obrigação. Você não me ama. Isso é graça. É por isso que Romanos 8 diz que já não existe mais condenação para nós, porque a lei do Espírito e da vida faz parte de nós. E o Espírito Santo nos inclina para a vontade de Deus. E Romanos 8, a partir do versículo 7, diz: mas aqueles que estão na carne, eles não podem obedecer à lei de Deus. Os que 8 diz, não podem, é impossível a eles agradar a Deus. Coração regenerado, graça transformadora, é inclinação, é desejo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, vale mais um dia na sua casa do que 1000 em outro lugar. Isso é desejo, isso é alegria, isso é coração que ama o Senhor, isso é coração transformado. É diferente dessa mentalidade pequena. Eu tenho que ir, passar um tempo ali, porque senão Deus vai me castigar, não vai abençoar meus projetos. É totalmente diferente. É alguém que realmente foi impactado pela graça. Está olhando as coisas nos méritos da lei, da escravidão. Coração transformado, coração liberto. Quero deixar isso claro. Existe liberdade da graça em negar desejos pecaminosos, desejos destrutivos. Hoje eu não desejo ir para a igreja, mas eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, porque, infelizmente, minha vontade ainda está manchada pelo pecado, mas é maturidade cristã. É negar
os próprios desejos em favor dos desejos da vontade de Deus. Mas não é só isso que é liberdade cristã. Liberdade cristã é coração transformado, é coração inclinado para Deus, é coração desejoso de Deus, é coração que ama o Senhor, ama a vontade de Deus, deseja estar com Deus, deseja, dependente da graça, não escravizado por méritos de obras exteriores. O Senhor Jesus demonstra. Davi recebeu misericórdia. Eu sou maior que Davi. Eu tenho misericórdia. Os fariseus preferiram a escravidão. Oprimiam a si mesmo. Oprimiam outros. Observavam dessa forma o culto, de maneira legalista. Qual tem sido a nossa experiência de culto? Legalista? Escravizadora? Libertadora? Como está a nossa maturidade espiritual? Onde baseamos nosso relacionamento com o Senhor? O culto é o quê? É uma obra? Ou é uma celebração da graça? Meu coração se inclina. Depende do amor que nós temos uns pelos outros. O culto é uma expressão de amor, é uma expressão da consideração que nós temos pelos filhos de Deus. E o que nós vemos aqui é que os fariseus não tiveram um pingo de consideração pelo seu próximo. Eles não estavam nem aí se aqueles discípulos estavam com fome. Eles não estavam nem aí se esse homem aqui era um aleijado. Olha o que acontece aqui, a partir do versículo 6, Jesus, ele entra numa sinagoga num dia de sábado, como era o seu costume, principalmente ali no início do seu ministério, ensinava nas sinagogas no dia de sábado, e ali tinha um homem com a mão atrofiada. Não sabemos se foi algo genético, de nascença, ou se foi algum acidente que ele teve, que rompeu ali os seus nervos. A sua mão está atrofiada, literalmente seca, ressecada, uma mão atrofiada. No meio da sinagoga. E ali os fariseus, eles já estão dispostos a perseguir o Senhor Jesus. A fama de Jesus ali já era bem reconhecida. E veja o tamanho da opressão, porque o próprio Evangelho de Lucas já diz anteriormente que multidões vinham atrás de Jesus porque reconheciam a sua fama e sabiam que se eles estavam doentes, eles seriam curados, eles seriam libertos. Mas esse homem, na presença do Senhor Jesus, a opressão dos fariseus era tamanha que ele fica quietinho. Ele não clama ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus chama aquele homem. E aí sim, nesse momento, corajosamente, se levanta e obedece ao chamado do Senhor Jesus. E aquele homem que tinha a mão atrofiada, Jesus, com o poder da sua palavra, estica a sua mão. E ele consegue esticar a sua mão. A sua mão ali é curada, a sua mão é restaurada. Jesus fala para os fariseus, que religião é essa? Que religião é essa? O que é permitido no sábado? O bem ou o mal? Interessante que na passagem paralela, em Mateus capítulo 12, Jesus ele faz uma pergunta. E se a sua ovelha cair num buraco no dia de sábado, você não vai pular no buraco para salvar a sua ovelha? O homem não vale muito mais do que ovelha? E ninguém fala nada. E se seu filho está doente no dia de sábado e o médico fala, não, hoje é sábado, ele tem que morrer. Jesus diz, é disso que se trata. Olha a falta de compaixão, a falta de misericórdia, olha a dureza, olha a escravidão, olha o que acontece aqui. Então, se eu tenho o poder de fazer o bem, eu tenho que fazer o mal, matar. É assim que vocês enxergam no seu legalismo o sábado. Não tinham qualquer consideração. Coração seco,
fechado para a compaixão. A verdade é que, se nós somos omissos em relação ao culto, nós demonstramos, da mesma forma, semelhantemente, uma total falta de compaixão, consideração uns pelos outros. Como diz Provérbios 18:1, aquele que se isola busca seus próprios interesses, é egoísta, e se revolta contra a verdadeira sabedoria. É uma total falta de consideração com tudo que está acontecendo aqui, e ministérios, e pessoas se preparam, e louvor, e recepção, e estacionamento, tudo isso para a glória de Deus, mas para a nossa edificação, para recebermos uns aos outros, e eu não ligo para isso. Eu tenho meus momentos de devoção na internet, meus momentos de devoção particular. Eu acho interessante, em Hebreus 10, o único mandamento que eu saiba, talvez eu não tenha prestado atenção, mas o único mandamento para o congregar, para o cultuar, que está em Hebreus 10. Mas eu acho interessante como ele equilibra devoção particular, devoção comunitária, igreja. Uma coisa não substitui a outra, de maneira nenhuma. Presta atenção, Hebreus 10:19, ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, a presença de Deus, o lugar santíssimo, por um novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus. Então, como consequência disso, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Devoção individual. Você pode orar com plena confiança, com coragem. Deus está acessível. Vá à presença de Deus. Se ajoelha no seu quarto. Se achegue ao Senhor na sua devocional particular. Mas ele complementa. Versículo 24. E consideremo-nos, tenhamos consideração uns para com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e o mandamento, versículo 25, e não deixemos de reunirmos como igreja, segundo é o costume de alguns. Alguns deixam de se reunir, desde Hebreus. Mas, ao contrário, procuramos encorajar-nos uns aos outros, consideração. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Consideremos devoção particular, devoção comunitária, culto. Consideremos uns aos outros. É diferente. Não tem importância se eu não for. Eu tenho coisa mais interessante. O que importa é a minha vontade, os meus planos particulares. E quando vem, às vezes vem com tanta queixa, com tanto criticismo, com tanto egoísmo. Cuidado. A maturidade espiritual está pequenininha. Não existe amor, não existe consideração, não existe olhar para o outro com apreço, com zelo. Não existe compaixão. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, 1 João 4, 7, 8, ele ama os filhos de Deus. Ele ama também aquele que o gerou, ama os que são gerados deles. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus não é amor. Amor, consideração, uns para com os outros. O culto expressa isso também. Se eu sou negligente quanto a isso, como está a minha maturidade, meu conhecimento de Deus, minha consideração está muito fraquinha. É necessário sondar o coração. É necessário olhar.
se até mesmo existe regeneração nesse coração. O culto é uma expressão de liberdade graciosa para o cristão maduro na fé. O cristão que está convicto a respeito da sua esperança eterna. O cristão que caminha dependente da graça de Deus. E nessa graça ele deseja cada vez mais ser transformado por ela. E ele sabe que isso acontece através da ministração, da palavra, dos dons espirituais, na igreja também. Um cristão que ama o Senhor e ama o povo do Senhor. Como tem sido nossa experiência de culto? Legalista, escravizadora, libertadora, uma expressão da liberdade que nós temos no Senhor até aquele dia em que Ele virá. Vamos orar?